Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. A Ana já está por aqui já. Olá Ana. Olá Daniel. Olá todo mundo. Solange. Só esperando a Ana me enviar um convite aqui, pessoal. Um minutinho. Não apareceu ainda. Ei, Milen, tudo bem? Muita gente chegando aí. A Ana já está aparecendo aí também. A Lívia. O Daniel, meu parceiro de trabalho. O John Max, tudo bem? Olá, Marlene. Milen aí, meu cliente de mentoria. A Ana acabou de aparecer aí, pessoal. Ei, Silas, ei, pessoal. Boa noite. A Maria Luísa fez aniversário, foi ontem, né? Foi ontem. A Maria Luísa é a mãe da Ana, pessoal. Ela que fez com que a Ana estivesse aqui, fez essa conexão É verdade. maravilhosa. É uma pessoa muito mágica, né? Mamãe promoter. Mamãe promoter. Esperando todo mundo entrando aqui. E aí, tudo bem, Ana? Como estão as coisas aí? Tá tudo jóia, graças a Deus. Tudo caminhando. Pessoal, vocês estão me escutando direitinho? Estão escutando a Ana direitinho? Todo mundo está escutando a gente bem aí? Como que está? Ei, Paulo, boa noite. Ei, Paulo, tudo bem? Marlene, Carolina Barbosa, Daisy. Daisy, Shirley, muita gente entrando aqui. Então, pessoal, vamos aqui, né? Só entrar um pouquinho aqui no nosso assunto. O que a gente vai tratar hoje, né? Está até fixado aqui. Recursos mentais, meditação, neurociência e PNL. Para quem não sabe o que é PNL, é Programação Neurolinguística. A gente vai falar um pouquinho aqui. Na verdade, a gente vai fazer vários links, né? Entre essas três áreas, ok? Uma dica que eu dou para vocês, que eu até falei lá nos stories agora, é peguem papel e caneta aí por dois motivos. Um é porque a gente está se tratando da mente, né? E uma das formas de a gente lembrar as coisas, né, com esse tanto de informação que a gente tem, é literalmente anotar as coisas. Uma outra forma é que vocês vão aprender um truque da mente hoje. É quase mágica o que eu vou ensinar para vocês, tá? E eu vou precisar da participação de vocês e com certeza com papel e caneta aí vai ajudar vocês a fazer este truque que vai ajudar em várias áreas da vida de vocês. E nós vamos usar esse truque aqui também para associar tudo que a gente vai falar nessa live, ok? O Gineir, pessoal, Luciano, Lúcio, na verdade, Silmara Mapa, todo mundo que está aqui hoje, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Não vamos perder muito tempo aqui, que a gente tem muito conteúdo. Só que antes de iniciar esse conteúdo, vocês têm que entender o seguinte: sabe de onde que essa moça está falando? Ela está falando lá do Canadá. E com certeza ela tem uma trajetória incrível para contar para gente. Uma das coisas, né, que eu sempre falo, né, para as pessoas que eu dou mentoria, que eu falo sobre comunicação, de programação neurolinguística, neuromarketing, e até mesmo como impactar as pessoas, é através de histórias. O Milen, né, que é um dos meus clientes que entrou aqui, provavelmente tem outros que estão entrando muitas pessoas, ele sabe o quanto eu falo sobre isso. E eu quero que a Ana, né, conte um pouquinho da história dela até chegar, né, hoje ela é uma PhD em psiquiatria, que ela conte um pouquinho dessa trajetória dela, que a gente aprende com as dificuldades, também com os sucessos e insucesso da outra pessoa, da resiliência, essa capacidade única que o ser humano tem de se reinventar, de conseguir aquilo que ele sempre sonhou. Então, no começo da nossa live aqui, é literalmente para a Ana
falar sobre ela. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, Ana. Achei que você ia se apresentar um pouquinho antes também. Não, eu Fale quero... um pouquinho de você, Silas. Você quer que eu fale de mim um pouquinho? Ah, eu quero. Tem tanta gente aqui que eu conheço que às vezes não te conhece, que está entrando na nossa live. Fale de você. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho de mim aqui, né? A Priscila tá aí, olha só, também outra conexão. É, minha cunhada. É. Então, pessoal, o Márcia, tudo bem? O Ivo. Então, pessoal, já que a Ana pediu, né, vou falar um pouquinho de mim aqui de uma forma um pouco bem rápida, porque a história dela que é bem importante, que vocês vão conseguir, né, me ver aqui em outros momentos. O Paulo falou uma coisa, né, 2 currículos mega legais, e eu quero contar uma história, porque a história vai além de currículo. Então vamos lá, né? Eu sou um rapaz que nascido e criado em Mariana, sou filho de pais separados, né? Tive toda uma dificuldade, né, relativa à família, porque eu vim numa família de classe média baixa, eu vendia coxinha na frente de uma escola estadual quando eu era criança, cuidava da minha irmã nos outros horários, enquanto a minha mãe estava trabalhando, né, dentro de casa. Ou, quando ela não estava trabalhando dentro de casa, ela saía para trabalhar na escola onde ela trabalhava. E eu estava dentro de casa, olhando a minha irmã em vários momentos. Então, a minha vida começa aí. Depois disso, eu me apaixonei com a neurociência. Não é à toa que eu tenho essa conexão com ela, tá? Com a Ana aqui. Estou resumindo a história, porque ela seria longa. Inclusive, eu tenho uma palestra que chama Sim Eu Posso, que é literalmente sobre isso. Eu me apaixonei pela neurociência. E junto à neurociência, né, veio também a mágica. Mas, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem, né, a neurociência veio antes na minha vida do que a mágica. Literalmente, com um livro que chamava Comunicação Global, sobre programação neurolinguística, o que a neurociência, né, pode nos ensinar sobre a comunicação. Depois disso, eu fui linkando todas as minhas áreas de formação. A minha primeira área de formação não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje, mas tem muito a ver, sim, que foi a educação física. Foi por lá que eu aprendi a estruturar aulas, a montar planejamentos, a entender como o nosso corpo funciona. E depois disso, eu fui para essa outra área, que foi para a área de desenvolvimento de pessoas, para entender a nossa mentalidade, como o nosso cérebro se comunica. Também fui para a área da gestão, na área de liderança, gestão, do coach também. E hoje atuo com neuromarketing, neurocomunicação, né? Fiz várias formações aí na área de mentoria, programação neurolinguística, trabalhei aqui no Brasil, trabalhei em outros países, tanto enquanto palestrante e enquanto mágico, que as pessoas conhecem mais, né? E é isso. Só um resuminho aqui que eu quero ouvir hoje. A Ana, pessoal. Vamos lá conhecer um pouco da Ana, que o currículo dela, gente, é maravilhoso. Ô, Silas, obrigada pelo convite primeiro. Eu acho que a internet está aí para aproximar pessoas que às vezes não teriam a oportunidade de se conhecer, né, pessoalmente. Então é uma ponte muito legal da gente estar fazendo, utilizando mesmo, através aí do compartilhamento dos nossos conhecimentos, ou mesmo batendo um papo para aprender também sobre conteúdos novos, que é o que nós vamos fazer aqui hoje, né? Eu vou aprender com você, você vai trocar um pouquinho comigo, a gente também vai trocar com as pessoas que estão com a gente nesse momento. E além de te agradecer, eu queria agradecer a cada um que está aqui agora, disponibilizando um pouquinho do tempo deles para estar aqui com a gente. Não teria sentido fazer essa conversa sem a presença deles, né? Então, eu queria agradecer primeiro a todo mundo e a você, e falar um pouquinho da minha história. Vou tentar resumir também, porque como você disse, a história é longa, eu já tenho aí 32 aninhos de idade, então já tenho muita bagagem. E eu nasci em Muriaé, uma cidadezinha pequena, aí próximo de Viçosa. Meus pais estão até aqui na live com a gente. E desde pequenininha eu sempre sonhei em ser professora, sabe? Eu brincava com as minhas bonecas, dando aula para as minhas bonecas, assim. E muito engraçado, porque a lecionar, para mim, até hoje, ainda é algo que me traz muita felicidade, né? Então, ter esses momentos de partilha aqui em lives, ou mesmo em práticas de meditação, é como se fosse uma forma de estar atuando como professora também, né? E aí eu fui crescendo, me desenvolvi em outros aspectos também, outras habilidades. Fui ginasta, eu era pequenininha.
E sempre estudei bastante, sempre gostei muito de estudar, assim. Então, eu sempre me destaquei por boas notas, né? Mas meus pais também eram de classe média baixa. Então, eles sempre priorizaram a nossa educação, a educação minha e do meu irmão. Nós realmente estudamos em escolas excepcionais lá em Viçosa. Até que eu passei no Colune, né, que é uma escola universitária para ensino médio, e de lá eu fui para a graduação. E num primeiro momento eu pensei em duas possibilidades para minha graduação. Uma era jornalismo, olha que engraçado. E a outra era medicina, porque eu queria cuidar das pessoas, né? E eu já pensava naquela época em estudar psiquiatria. Só que aí eu passei em biologia e jornalismo, eu optei por biologia, com medo de perder a vaga na federal, e fui fazer biologia e me encontrei na genética, em biologia molecular, que é uma área muito forte lá em Viçosa, né? E aí, dentro dessa perspectiva da genética, a UFV, na minha época, ainda não tinha o curso de medicina, então a gente fazia pesquisa na área agrária mesmo, lá muito forte em agronomia, zootecnia, até hoje, né? Então eu fui fazer a minha iniciação na área de melhoramento de feijão, e o meu mestrado, quando eu fui para a USP fazer o meu mestrado, eu fui fazer genética na área de plantas. Porque eu não via a possibilidade, olha que engraçado, Silas, eu não via a possibilidade de mudar para a área de genética humana, né, trabalhar com transtornos mentais, porque eu não tinha uma iniciação científica naquela área. E o meu professor da época, o Everaldo Barros, que era o meu orientador, ele falava assim comigo, Ana, você tem que tentar a genética humana, não é o que você quer? Né? E ele, como um mentor naquela época, ele ainda me estimulou, mas eu não sei o que aconteceu, eu não fui por esse caminho. E aí eu passei no mestrado na USP, na Universidade de São Paulo, trabalhei com plantas, né, melhoramento de plantas, com soja, com empresas multinacionais, com a Monsanto, mas aquilo não fazia sentido para mim. Eu ganhei um prêmio para vir terminar meu mestrado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre estudou e se dedicou muito. Mas chegou no final do meu mestrado, Silas, eu entrei numa crise, assim, de que não fazia sentido aquilo, sabe? E eu queria contar um pouquinho antes desse tempo. Eu tive um super avô na minha vida. Tenho, né, avós. Tenho avô e avós que são fantásticos, mas eu tive um super avô, meu avô Lúcio, que é pai do meu pai que está aqui, que ele faleceu com a doença de Alzheimer. Então eu tive o contato com essa doença dentro de casa, né? Eu vi a evolução desse quadro dentro de casa. E aquilo despertou dentro de mim aquela vontade de realmente estudar as doenças mentais, né? O meu avô foi o meu grande estímulo. Só que eu deixei esse sonho ser abafado pelas condições que eu vivenciava naquele momento, né? Mas aí quando eu estava aqui fora, nos Estados Unidos, terminando meu mestrado, eu falei, não, agora é a hora. Se eu não trocar de área agora, para fazer o doutorado na área de psiquiatria, de doença mental, eu não vou conseguir mais voltar, né? Eu não vou conseguir mais ir para essa área. E aí eu passei no doutorado na UFMG, passei também na USP na área de plantas, mas aí eu decidi fazer na área de psiquiatria. Então eu fui fazer o meu doutorado na área de medicina molecular. E aí estou seguindo meu sonho até hoje, né? Da UFMG, eu conheci pessoas maravilhosas também, tive conexão com o pessoal de Uberlândia, onde eu terminei o meu doutorado, então eu tive que fazer uma mudança aí durante o meu percurso do meu doutorado. E aí acabei o doutorado, recebi a proposta de vir aqui para o Canadá, fazer esse pós-doutorado. E eu tive a certeza dentro do meu coração que era uma escolha genuína e que eu deveria fazer naquele momento, né? Então eu realmente me encontrei como pesquisadora no meu doutorado em diante. Não sei se você consegue perceber isso, assim, porque eu estava indo num fluxo natural ali, mas sem me conectar com a minha essência, né? Eu fiz o meu mestrado de acordo com aquilo que eu vim seguindo da graduação, mas chega um ponto que eu falei, não, não é isso, né? Eu tenho que seguir o meu caminho, aquilo que está gritando dentro de mim. Então, em homenagem ao meu avô, a todos os avós aí, avós, né, tanto vovô e vovó, hoje eu pesquiso dentro da psiquiatria geriátrica os transtornos mentais, como depressão, Alzheimer, bipolar, Parkinson, enfim. Então, eu dedico a minha vida aí nessa área agora. Então, pessoal, vocês viram que história incrível a dela, né? E pode parecer uma coincidência, tem pessoas da minha família aqui.
também perdi o meu avô com Alzheimer, né? Teve essa questão e ele juntou com outras síndromes plurimetabólicas, né? Que aconteceu com ele também. E é uma coincidência isso, né? Igual ela está falando aqui, no Eu meu não caso. sabia. E um fato muito engraçado, apesar que o meu outro avô, né, está um pouco debilitado agora, é que eu tenho um outro avô que tem uma memória fantástica. Ele, por exemplo, o corpo dele não está funcionando tanto, mas a mente dele funciona muito. Então, ele era escritor, né, e ele lembra de tudo que ele escreveu. Ele recita os poemas dele, eu vou postar aqui, né, em breve, se Deus quiser, um vídeo que eu já fiz dele, lembrando de coisas de 50 anos atrás que ele escreveu, ele lembra tudo, do início ao fim. E vocês aqui vão aprender uma técnica hoje que vai ajudar vocês nisso, né? Só que olha que legal, a questão que a Ana fala, né, é muito ligada à autenticidade. Muitas vezes a gente vai descobrindo a nossa essência ao longo da nossa trajetória, né? Existem vários programas, algumas questões assim da área de desenvolvimento de pessoas que são muito fechadas. Eu não acredito muito em padrões, eu acredito que a gente se descobre ao longo do caminho, né? Que é esse caminho que você percorreu e em um momento você viu, essa aqui é a minha essência. E utilizando, né, a nossa essência hoje, né, a neurociência aqui como base da nossa conversa, eu queria, né, eu vou até habilitar de novo aqui os comentários que eu desativei só para pessoas poderem ver a Ana um pouco melhor aqui. Queriam que vocês falassem aí, né, o que vocês acharam sobre a história da Ana, que é uma história fantástica. Deixa aí o comentário de vocês. Uma outra questão, vocês sabem que hoje o Instagram ele precisa de o quê? Algoritmos para que mais pessoas, né, acessem o conteúdo que a gente vai passar para vocês aqui hoje. Então tem esse aviãozinho aí, encaminha essa live para outras pessoas, faça igual as pessoas que já estão fazendo aí, ó, apertem no coraçãozinho para que essa live seja, né, vista por várias pessoas, que esse conteúdo aqui é muito importante, tá? A Ana tem uma bagagem fantástica, né? Tanto que eu quis até falar bem pouquinho de mim aqui, vocês vão poder ver mais de mim aqui no Instagram, como eu trouxe ela como convidada. Eu queria que eu falasse mesmo dela, assim, né? Comigo, vocês vão ter outra oportunidade. Quem não me segue aqui e é amiga da Ana, só passar a seguir, tá? Ela é literalmente fera, igual a Priscila tá falando, né? Ela tem muito conhecimento. Então, vamos lá, Ana. Bora! Bora! Então, pessoal, por que eu também ativei os comentários aí? Olha que legal, ó. Vamos ver aqui esses comentários que tá aqui, ó. Já conheço essa menina de conhecimento gigante. Também sou neto de um avô que teve Alzheimer. Quem teve também, pessoal, essa história, conta pra gente como foi aqui, que isso é muito legal, tá? Carol, a história de você é linda. Ana, não conhecia detalhes da sua história. Cada vez admiro mais. É muito importante, pessoal, contar a nossa história para o mundo, tá? Contem a história de vocês para o mundo, seja autêntico com isso, e isso fica na mente das pessoas. E olha que transformação que a Ana fez. E ela usou, né, um fato do avô dela para o quê? Para levar ela para muito longe. E isso estava lá, estava num cantinho dela que ela foi descobrir mais à frente, mas ela descobriu. Então, pessoal, como eu pedi para vocês aí, não sei se vocês fizeram, né, essa atividade, que era o quê? Ter papel e caneta com vocês aí. Vocês estão com papel e caneta aí, todo mundo? Todo mundo com papel e caneta? A Ana já está com papel e caneta dela lá. Vamos pegar aqui papel e caneta, ok? E é o seguinte, quem está com papel e caneta aí vai fazer essa atividade aqui junto com a gente. Para que essa atividade serve? O primeiro ponto dessa atividade é que o quê? A gente está trabalhando aqui com a nossa mente. Primeiro vamos entender um pouco como esse processamento aqui da nossa mente funciona, né? Nós vivenciamos, né, toda essa nossa realidade, isso que a gente percebe no mundo, através dos nossos órgãos do sentido. É o quê? A nossa visão, a nossa audição, o nosso tato. É assim que a gente aprende, é assim que a gente vivencia o mundo, e é assim que a gente processa todas essas informações aqui dentro, no nosso cérebro. Com isso, a gente vai utilizar algumas estratégias aqui para potencializar com que você fixe mais algo, que você faça um processo de meditação com mais eficácia, que você consiga aplicar recursos, né,
mentais, que é o nosso objetivo principal aqui na vida de vocês, com mais eficácia. Mas para isso eu vou fazer um truque mental, que na verdade não é um truque mental, até muitos oradores, palestrantes, pessoas que dão treinamentos utilizam isso porque gera realmente um impacto muito grande na plateia quando eles fazem isso, que vai ajudar com que vocês entendam como nós processamos, né, aqui dentro da nossa mente, principalmente a questão de imagens, som, do tato e como você pode utilizar isso na sua meditação e ampliar isso. Vamos fazer então primeiro o nosso truque? Então vamos lá. O que a gente vai precisar aqui? Nós vamos precisar de 10 palavras diferentes. Sabe de onde vão sair essas palavras? Não tem nada combinado aqui. É você que está aí, né, vendo a gente, você vai colocar uma palavra para a gente. A gente vai pegar 10 palavras, ok? Coloque aí, mande no comentário uma palavra aleatória. E depois outra pessoa manda outra pessoa manda também. Ok? 10 palavras aleatórias. Mande aí uma palavra, vocês. Vamos interagir aqui com a gente, que vocês vão entender lá no meio, né, dessa atividade o que isso significa. Gratidão. Ó, vamos lá, já vou anotando aqui também. Gente, hein? Gratidão, borboleta. Borboleta. Vai anotando aí. Persistência. Oh, desculpa. Persistência, energia. Coração. Eu vou falando aí, Ana, depois a gente vai falar de novo. Coração, amor, cinema, pipoca, excelência. É meu parceiro é parceiro, né? Força, experiência, ansiedade, saudade, despertar, entusiasmo. Já deu. Já deu. Ok. Olha só. E agora está no nível hard o que nós vamos fazer aqui. E o que eu quero que vocês façam agora? Olha, eu vou repetir aqui, tá, as palavras que foram faladas. Vou pedir, na verdade, a Ana, né, porque eu estava falando aqui enquanto ela anotava. E eu quero que vocês anotem no caderninho de vocês também. A gente começou com a palavra... Gratidão. A segunda palavra... Vou anotar aqui também. Borboleta. Gratidão. Borboleta. Borboleta. Terceira. Persistência. Persistência. Quarta. Energia. Ok. Quinta, coração. Coração. Sexta, amor. Sexta, amor. Sétima, cinema. Cinema. Oitava, pipoca. Oitava, pipoca. Nona, excellence. Excellence. E décima, força. E décima, força. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer uma coisa que tem o nome de mnemônica. Muitas pessoas utilizam isso para impressionar outras pessoas. Mnemônica, na verdade, é uma questão de associação. E por incrível que pareça, muitas dessas coisas que a gente pensa que hoje são muito modernas, muito atuais, isso vem de muitos anos atrás. Até mesmo lá na época de Aristóteles, Aristóteles falava que o ser humano aprendia as coisas por assimilação e oposição. Isso naquela época. Platão também falava que conhecimento é recordação. Olha que legal, tem muito a ver, né, com a questão que você trabalha. Isso eles já falavam há muitos anos, pessoal. É muito antigo isso. Então, ter uma boa memória é também conseguir, né, reter, lembrar, assimilar as coisas, também ter uma análise crítica. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Quem anotou aí, fala aí para mim. Eu anotei, manda aí para mim. Eu anotei aí. Quem anotou, fala aí que anotou, para a gente começar a nossa atividade aqui com vocês. Faz um joinha. Faz um joinha aí. Ó, minha irmã lá da França está aqui também vendo a gente. Quem anotou? Anotou?
ok? A Shirley já anotou. Vou repetir para vocês aqui, ó. Gratidão, a primeira palavra. Segunda palavra, borboleta. A terceira, persistência. A quarta, energia. A quinta, coração. A sexta, amor. A sétima, cinema. A oitava, pipoca. A nona, excelência. E a 10ª, força. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aprender o quanto imagens mentais são extremamente importantes. Importantes para a nossa mente como um todo e até mesmo para que a gente consiga realizar várias questões na nossa vida. E claro, a gente pode associar isto com a meditação. No nosso caso aqui, a gente vai aprender sobre mnemônica primeiro. Agora, olha que legal, antes de eu começar essa atividade. Você sabia que até mesmo uma pessoa que tenha necessidade especial, por exemplo, que ela não enxerga, ela não tem a visão, ela tem imagens mentais dentro da cabeça dela? Ela cria, sim, um mundo dentro da cabeça dela, tem imagens dentro daquela cabeça. E é assim que ela se identifica nesse lugar que a gente está aqui, chamado planeta Terra. É assim que ela identifica o que é um telefone, criando uma imagem ali. E como que a gente sabe disso? Existem, né, várias pesquisas que demonstram através de imagem por ressonância magnética funcional, né, que é aquele mapeamento onde mostra a imagem, né, do cérebro. Então, lá no cérebro tem uma parte, né, falando de uma forma bem simplificada para vocês, que demonstra que a atividade visual está sendo requisitada. Então, mesmo uma pessoa que não enxerga, ela visualiza. Então, o primeiro ponto que a gente quer fazer aqui para vocês aprender esse truque, o que vai ser esse truque? Vocês vão aprender a memorizar todas essas 10 palavras aqui. E vocês vão falar elas na ordem certinha. A primeira ideia é o quê? Visualização. Você tem que ver uma imagem clara. Porque a maior parte de tudo que é facilmente recordado na sua mente é visual. Essa palavra, o que eu estou falando aqui, você tem uma representação visual do que é a minha palavra. Até isso que é auditivo para você, tem uma representação visual dentro da sua mente. Um outro ponto é a ação. Tudo que tem movimento é melhor fixado pelo nosso cérebro. Uma outra questão é cor. Coisas que têm cores, são bem claras, bem nítidas, também são melhores fixadas no nosso cérebro. O nosso cérebro também ele tem uma questão instintiva. E essa questão instintiva está ligada àquela questão do hormônio, né? Adrenalina, e também a questão de sobrevivência, de luta ou fuga. Então, coisas que remetem à violência, ao medo, também, infelizmente, são facilmente lembradas, recordadas. E podem até gerar um estímulo. Não é à toa que muitas pessoas adoram jornais que têm questões ligadas a medo, porque ficam viciados naquilo, né? E é uma recordação que fica ali. Além disso, pessoal, uma outra questão principal aqui que eu quero que vocês tenham para a gente fazer isso aqui é o quê? Lembre-se de coisas bizarras e que não são realistas para a gente fazer a associação. O que a gente vai fazer agora? A gente tem aqui 10 palavras, como a gente já falou. Gratidão, borboleta, persistência, energia, coração, amor, cinema, pipoca, excelência e força. A gente vai criar na nossa mente uma historinha utilizando isso. Visualização, ação, cor, medo, cenas bizarras ou coisas que são ilógicas para a nossa mente. E a gente também tem que aproveitar de outras questões que são o quê? As questões que a gente aprende, que são os órgãos do sentido. Tente também imaginar alguém falando com você. Veja a questão do movimento por causa da nossa sinestesia. Tem imagens claras dentro da sua mente. Vamos lá. A gente vai decorar essas 10 palavras. Fala aí, Ana. Posso só fazer um apêndice aí? Claro. Um parênteses? Claro, claro. Tudo que tem alto impacto emocional é facilmente recordado. Não só pelo lado negativo, mas também pelo lado positivo. Não pode ser que você construa uma história aí, não pensando só em coisas bizarras que vão ativar o seu sistema adrenal corticoide aí, né? Do eixo HPA. Mas você pode também se recordar facilmente de coisas que te trazem imensa felicidade e prazer. Então,
você pode direcionar também a construção da sua história para essa perspectiva. Valeu, Ana, e obrigado. E Ana falou uma coisa muito importante, que é só você lembrar das músicas. Quando você tem aquele momento maravilhoso com aquela pessoa que você está com ela, né, que está ativando aqui seu sistema auditivo, você lembra aquela música que você está num lugar que talvez não tenha nada a ver com aquela pessoa e você vai e remete a ela. Né? As emoções boas, inclusive a gente vai falar isso na questão da programação linguística, né? Pode estimular estados e estimula, né? Estados que dão uma sensação muito boa para a gente e que nos ajuda também, igual ela falou, né? Na questão emocional e da memorização, tá bom? Eu só coloquei a questão aqui, pessoal, do medo, literalmente por causa do impacto, né? Que a gente pode associar, por exemplo, até um trauma, o que a Ana falou, né? Emoções intensas, né? O que é um trauma? Por que as pessoas lembram de um trauma? O trauma é uma emoção muito intensa e ela marca aquela pessoa. Só que a gente também tem trauma de coisas boas, né? Na verdade, o impacto emocional de algo muito bom que tocou a gente, que vai ficar marcado a gente ali para sempre. Tem gente falando, eu crio várias estratégias para lembrar. Então, vamos fazer aqui agora? É o seguinte, nós vamos utilizar aqui, tá, essas 10 palavras. A conexão deu uma caída, uma queda. Deixa eu abrir a porta aqui. Um minuto. Tá travando, Silas. Tá tudo bem aí? A internet já voltou? Não, ainda não. Tá travado. Tá travado ainda, Silas. Não sei se você me escuta. Já tá travadinho. Travou a Ana. Melhorou, acho que voltou agora. Voltou. Tá todo mundo conseguindo ver a Ana e agora? Todo mundo me ouvindo também? Tá me escutando agora, Priscila? Tá me escutando? Como tá? Todo Acho que mundo, voltou. todo mundo tá conseguindo ir? Brasil, ok, esse foi demais. A Canadá também Luciana. tá ok, tá? Ah, uma outra questão aqui também que eu vi a Priscila comentando, a gente também tem que lembrar do aroma, né? O aroma do paladar, que também são outras questões muito importantes, né? Que remetem também aqui nos órgãos dos sentidos, né? E que também enviam mensagens aí para o nosso cérebro. Então, vamos aqui decorar as 10 palavras, ok? Quem está aí com o caderninho na mão vai fazer uma historinha mental aqui na cabeça dele. Eu vou fazer a minha aqui, ok? Lembre-se, tente, né, pensar em coisas grandes às vezes, ou pequenas demais, ou que são irrealistas, ou eu falei bizarras, ou que são bem emocionantes de forma positiva para você, e vai colocando, linkando uma palavra na outra, mas contando uma história na sua cabeça. E essa história, ela tem que ter ação, e ela tem que ter imagem. Lembre-se das cores, ok? Vamos lá? Então vamos lá, nas vias sensoriais. Comigo aí, Ana, também. Nós vamos aqui, pessoal, decorar aqui. Vou mostrar para você que eu estou vendo aqui pelo caderno e depois eu vou falar para vocês na ordem certinha aqui, ok?
Ok, pessoal. Conseguiu fazer sua história, Ana? Fiz. Ok? A Ana fez a história dela. Eu tenho certeza que provavelmente vocês fizeram a história de vocês aí dentro da cabeça de vocês. Lembrando, através dessas imagens, a gente consegue o quê? Fortalecer a nossa memória. Mas além disso, vocês vão entender que isso tem muito a ver com meditação, tem muito a ver com neurociência e programação neurolinguística, atingir várias coisas. Então vamos lá, né? É muito tranquilo. A gente já fez aqui. Então eu vou falar para vocês as 10 palavras. Ou você quer falar, Ana? Posso falar? Ou você, tanto faz. Pode falar? Ok, eu vou falando e a Ana vai falando lá depois. Olhando, mostrando para você que a gente está olhando aqui na tela. A primeira palavra foi gratidão. A segunda, Borboleta. depois da borboleta, foi a persistência. E depois da persistência veio a. Ai, foi a energia. Depois da energia veio o coração. E depois do coração, Depois amor. o amor. E depois do amor veio o Cinema. cinema. Depois do cinema veio a. Pipoca. Depois da pipoca veio Excellence. excellence. Depois da excellence veio a. Força. Ok. Então, pessoal, olha o que aconteceu. Ah, perceberam, né, que ela memorizou isso e algumas pessoas falaram que travou, né? Mas o que acontece, o que ela fez? Ela criou Travou? uma história na cabeça dela. Eu vou falar a história que eu criei, né, para me lembrar essas 10 palavras e depois ela vai falar dela. A minha história começou assim. A primeira palavra era gratidão. Então eu imaginei alguém, uma pessoa meditando, né? E até lembrei do Medita BR, tá? Sentadinha lá, ela estava meditando e de repente passou uma borboleta na frente dela. E ela olhou para essa borboleta e ela estava subindo uma montanha. E para subir uma montanha ela precisa de persistência. E para ter persistência ela também precisava de ter energia. E essa energia aumentava o batimento do meu coração. Quando o batimento do meu coração acelera, eu lembro da minha noiva. E quando eu lembro da minha noiva, eu lembrei que eu estava comendo, né, pipoca com ela no cinema. Só que eu associei o cinema primeiro com ela, depois a pipoca. Depois disso, na hora que eu olho para frente, a gente estava vendo uma cena do Excellence. Para quem não conhece, Excellence Training é a minha marca. E o Excellence representa também força. E assim eu decorei 10 palavras. Muito simples. Na verdade, a gente consegue muito mais, só que demoraria mais tempo aqui. Até 150 palavras, 200 palavras já consegui memorizar. E agora, Ana, conta a história que você fez pra gente. Alô? Deu uma travada, Silas. Agora eu quero, Ana, que você conte a sua história que você A fez pra história. gente. Isso. Conto. A primeira palavra para mim são momentos que eu estou conectada à natureza, eu sinto muita gratidão. Então eu me imaginei em meio à natureza e foi muito fácil ver a borboleta lá, né? Várias vezes quando eu estou aqui em parques aqui em Toronto, eu observo borboletinhas e eu adoro assim observar com detalhes os movimentos. E a borboleta, antes dela ser aquela borboleta linda, ela está dentro do casulo, né? E aí ela tem que sofrer uma metamorfose, e ela tem que ser persistente para sair daquele casulo, romper aquele casulo e virar aquela borboleta linda. E além da persistência, ela precisa de uma energia que movimente esse processo de metamorfose. E aí, o coração dentro da gente bombeia essa energia por todo o nosso corpo, então eu fiz essa associação para mim, né? E aí, o meu coração também é o meu centro emocional, onde está o amor. E o amor é feito de doçura, mas também de perdas. E aí eu me imaginei como se eu estivesse num filme, numa sala de cinema, observando a minha vida, comendo uma pipoca. A marca da pipoca era Excellence. E aí eu me senti forte, entendeu? Com aquela pipoca, como se fosse a pipoca do Popeye. No final eu tava, ó, fortinha. Foi isso que eu tentei construir para poder associar as palavras.
Então, pessoal, vocês que estão vendo a gente acabaram de aprender um recurso, que é um recurso de memorização chamado mnemônica. Lembrando que aqui a gente fez só as 10 palavras, mas a gente consegue fazer com muito mais palavras e isso é muito fácil. Tenho certeza que qualquer uma dessas pessoas que estão vendo a gente aqui e entenderam, né, como funciona essa estrutura, e a live vai ficar salva depois para vocês verem de novo, vocês vão conseguir fazer isso pelo menos até 25 palavras. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui consegue fazer, e até mais. E agora me diz aí, vocês que estão aí, quem fez essa atividade aí e conseguiu também memorizar as 10? Olha lá, ó, o Lúcio acabou de falar que a dele foi muito próximo da história da Ana. Meu pai foi muito próximo. Alguém mais aí conseguiu lembrar das 10 palavras com esse recurso mental? Dá um feedback pra gente aí, ó. A Maria falou também. A Carla também. Minha aluna Carla. Alguém mais conseguiu? Luciano, conseguiu, Luciano? 7. Luciano 7. Conseguiu 7. A Priscila quase. A nossa coach Viviane, conseguiu. A Glau também lembrou. A Glau também lembrou. Solange lembrou 6. Solange lembrou 6. Minha cunhada, minhas sobrinhas estão lá conversando com a Pri. Show. Então, pessoal. Minha prima Rita. Só o final que eu linkei com o cinema, que eu adoro. Que ótimo. Então, pessoal, vocês já viram que isso é aplicável. E por que eu coloquei essa atividade antes da gente iniciar tudo que a gente vai falar aqui? É para você ver o poder que a sua mente tem em associar as coisas. E principalmente imagens. Porém, não são imagens qualquer. São imagens, principalmente, que contam histórias, que essas histórias mexem com você, que elas têm movimento, que elas têm sentimento, que você sinta isso para potencializar outros recursos mentais que você tem. Você acabou de aprender um recurso que vai ajudar você na sua memorização, na sua associação. Mas isso aqui é muito mais potente do que isso. E por que é tão potente assim? A gente vai começar agora. Opa, perdão, acho que eu virei a câmera, não sei como que volta, já sei. Que é muito mais potente do que isso e você vai entender agora. A gente começa falando de programação neurolinguística ou vamos para meditação agora, para a gente começar a falar um pouco e associar as duas coisas, Ana? Eu acho que a gente pode iniciar pela programação neurolinguística, porque você já falou dos sentidos, como o nosso cérebro observa a realidade, né? Uhum. E aí daí a gente pode ir para a meditação. Então vamos lá, pessoal. Olha que legal. A gente fez aqui essa experiência, né, com vocês, trabalhando os órgãos dos sentidos, que é assim que a gente aprende, assim que a gente se comunica com o mundo, a gente manda as informações aqui, a gente aprende também, né, através do paladar, do olfato, que foi muito importante, a Priscila, né, fez a gente recordar disso, né, que também está ligado ao nosso sentido da sinestesia, né, audição, visão, tato, paladar, olfato. É assim que a gente vivencia o mundo, né? A gente aprende com o mundo à nossa volta. Ensinei para vocês a importância de contar histórias mentais, a importância de visualização. E aqui eu quero dar uma ideia para vocês, inclusive o Milen, o meu mentorado, ele está aqui provavelmente vendo a gente aí, e foi uma sessão de mentoria que eu fiz com ele. Eu vou falar um pouquinho do que eu fiz com ele para vocês. A gente tem duas formas de visualizar. Uma forma é quando a gente visualiza algo de forma associada. O que é uma visualização associada? É quando você enxerga você dentro da sua mente de forma da primeira pessoa. Ou seja, é como se você estivesse vendo o seu corpo inteiro. Você está associado à sua imagem. Tem uma outra forma, que é a forma o quê? Dissociada. Que é o quê? É como você estivesse vendo um cinema. Surgiu a palavra cinema aqui, né? Como se você estivesse sentado na cadeira do cinema, como se estivesse aqui, e lá na frente tem uma imagem dissociada de você.
Seria, por exemplo, você vendo a sua história ou um momento que aconteceu na sua vida, mas está passando lá na sua frente. E por que eu estou falando sobre isso para vocês? Quando as imagens elas são associadas, elas tendem a gerar um impacto emocional muito maior em você. Tende também a aumentar seu nível de recordação e o sentimento. Tanto o sentimento para o lado positivo quanto para o lado negativo. Por exemplo, se você quer entrar num estado mental de uma forma associada, entre em um estado positivo. Por quê? Isso vai te colocar em um estado muito melhor para atuar aqui no mundo. Mas vamos supor que aconteceu algo, né, que foi ruim para você. O que você vai fazer com essa questão? Vamos supor que você estava lá, né, em um dia de trabalho e teve uma discussão e você não consegue, né, se desvincular dela. E toda vez que você lembra dela, você vai lá e lembra dessa imagem de forma associada. Você vê você em primeira pessoa. Não é como se estivesse vendo, né, uma questão do cinema. O que você vai fazer? Agora a gente vai mudar essa questão sua de visualização. Você vai imaginar você naquela situação, né, visualizar, né, aquela situação trágica, ruim que aconteceu com você, como se você estivesse sentado numa cadeira, no cinema ou no teatro. Você está lá na frente e vendo aquilo acontecendo. Agora você está dissociando aquilo. Você está vendo a mesma cena, só que você está do lado de fora daquela cena. Aquilo está acontecendo lá na sua frente. E você está agora analisando aquela situação. Só de você fazer isso, você vai começar a perceber que o impacto emocional ele já é reduzido. Além disso, como você está dissociado daquela imagem, provavelmente você vai arranjar mais soluções e vai conseguir racionalizar de uma forma muito mais eficiente aquilo que poderia acontecer. Mas a gente ainda está aqui na frente do cinema ou do teatro. Agora o que a gente vai fazer? A gente agora vai ir mais longe ainda do teatro ou do cinema. A gente vai lá para trás, na última cadeira, e você vai ver aquela mesma imagem. Lembra que você estava aqui numa primeira pessoa, né? E depois você foi lá para o final. É uma segunda pessoa que está enxergando tanto a primeira pessoa que está vendo você lá no palco do teatro ou no cinema, e agora você está vendo a primeira aqui e a segunda lá atrás. Ou seja, você está olhando aquela imagem mais distanciada ainda. E você consegue como ver um observador, né? como observador. Você consegue ver, né, você enquanto observador, você se vendo lá na frente e você aqui atrás, vendo aquela imagem também lá no cinema ou no palco do teatro. O que você acabou de fazer agora, você se distanciou mais ainda. O que você que está vendo aí falaria para aquela pessoa que está observando lá na frente, né, o seu eu primeiro, que está na primeira cadeira do cinema, do teatro, o que você falaria para aquela pessoa naquela situação ruim? O que você falaria para ela? Qual o conselho que você daria para ela? E agora, você aqui atrás, qual o conselho que você daria para aquela pessoa que está lá no palco, no teatro, no cinema? Qual que seria o conselho que você daria? Lembrando que agora você já está dissociado, você está como um observador. Repare que quanto mais longe você está dessa imagem, né, ela fica com um impacto muito menor de você. Agora, lembrando, nós temos aqui os nossos sentidos. Nós temos a nossa visão, a nossa audição. O que aquela pessoa, né, está falando com você lá? Como que você escuta quando você está lá atrás agora? Reduza o som disso ou acelere a velocidade que a pessoa está falando com você daquilo que é ruim, aquele impacto emocional ruim que toca você. Coloque, em vez de deixar nítido que você acabou de aprender aqui, que quando algo tem cor, algo é bastante visual, você retém aquilo na sua mente. Agora você deixa aquilo preto e branco. Coloca aquela imagem em preto e branco. Além de colocar essa imagem em preto e branco, reduza ela, coloca ela bem pequenininha. Você já está vendo lá no fundo e coloca ela ainda mais reduzida. Você vai perceber ao fazer essa experiência de visualização que o impacto disso que está mexendo com você reduz bastante. E agora, olha que interessante. Agora vamos supor que você estava naquele dia que você ganhou aquele melhor título, né, da sua vida. Você formou lá no seu PhD em psiquiatria. Igual a Ana.
ou você foi lá e tirou carteira, sentiu maravilhado, ou você tem um dia que você encontrou o amor da sua vida, ou você leu um livro e teve uma sacada muito boa e teve um estado emocional muito bom. O que você tem que fazer com isso? É literalmente ver você em primeira pessoa, ver você associado a essa imagem. E mais do que isso, lembre-se também do sentimento que tem aquele dia. Lembre-se também das cores, do que as pessoas falavam, das coisas boas que você ouvia, talvez do sabor do refrigerante, do suco que você estava tomando, com quem que você estava. Deixe aquela imagem bem clara, mas veja isso de forma associada. E olha que legal, isso é só um recurso, né? Que a programação linguística são vários recursos. O que eu estou trazendo aqui é só para vocês entenderem que a gente vai juntar tudo que a gente está falando aqui, né, com meditação. E por que eu estou falando isso? Quando você for entrar para a área, né, da meditação aqui, se ver associado é extremamente importante. Porque a pessoa vai lá e ela vai fazer, por exemplo, uma meditação sobre gratidão. Só que quando ela só pensa em gratidão de forma dissociada, eu sou grato, eu me sinto maravilhoso, maravilhado, eu sou feliz, eu sou contente, mas ela só está vendo, talvez, aquelas palavras passando na frente dela, está dissociada daquilo, ela não está sentindo aquilo no corpo dela, ela não está associada àquilo. Então, esse tipo de visualização ele tem um impacto muito mais baixo. Quando você está associado, você sente, literalmente, o que é sentir grato. O que é sentir felicidade para você, né? Esse sentimento também é um sentimento bem específico, né? E estou até falando aqui de gratidão, né? Por exemplo, a pessoa pode confundir polidez com gratidão, né? Que, ei, obrigado, isso é uma questão de polidez. Mas o que é o sentimento? O que é o sentir gratidão dentro de você? Isso é estar sentindo esse sentimento de forma associada. E isso potencializa a sua meditação. Na programação neurolinguística, a gente também tem, né, pressupostos, né, não é uma verdade absoluta da programação neurolinguística. Inclusive, a ciência, né, mostra também que não existem verdades absolutas. Né? Talvez aquilo que a gente fala que é verdade hoje, daqui a alguns anos, não vai ser verdade mais, as coisas mudam, né? Os padrões, as crenças, elas vão mudando, o conhecimento vai mudando. Os pressupostos que aquilo que você acredita, aquilo que você vê, acaba realizando. Então, meditar, visualizar, né, ter bem claro isso e de forma, como eu falei com vocês, associada, vai ajudar muito no todo na sua vida quando é algo positivo, quando é uma emoção boa. Lembrando que a Ana falou aqui, muito bem frisado, nós recordamos de emoções boas e intensas. A gente também recorda de coisas que são visuais, de coisas que são com movimento, de coisas que remetem aos nossos sentidos. Ok? Então, lembrem-se disso quando for fazer a meditação de vocês com visualização. Tá? Usando essa questão da contemplação, né? De contemplar o momento que está passando aqui dentro da sua cabeça. Coloque isso bem nítido para você e com certeza você vai ver os resultados acontecendo na sua vida. E eu falo não somente, né, de resultados que podem ser aqui no plano mental. Tudo aquilo que a gente visualiza aqui tende, né, a se concretizar. O que é o conhecimento? O conhecimento é algo intangível, você não pega. Você não pega o conhecimento, ele é intangível, você não toca ele, mas ele está dentro da sua mente. Com isso você constrói toda essa realidade. Então, a gente vai entrar agora, né, por causa do nosso tempo, na questão da meditação aqui. Já associamos algumas coisas de neurociência de uma forma que eu acredito que tenha sido didática para vocês. Gostaria do feedback de vocês aí sobre a forma que eu estou explanando para vocês o conteúdo. Eu estou tentando deixar o mais leve para vocês pegarem sobre esse conhecimento, tá? Claro que não dá para a gente falar tudo de programação neurolinguística aqui, de meditação, de memória. Nesse momento, a gente está trazendo alguns recursos mentais para você. E uma questão muito importante, né? A meditação enquanto recurso mental. Será que meditação é uma moda? Eu acredito que não. Eu acredito que a meditação, eu não estudei profundamente,
mas eu lembro que até tinha coisas de livros de mágica que falavam de meditação em livros antigos, e a mágica vem há 1500 anos antes de Cristo. Eu não sei falar tanto de meditação, acredito, quanto a Ana, mas eu acredito que a meditação, ela não é uma moda. Ela é algo que já existe há muitos anos e que muita gente que não está fazendo está perdendo muitos tipos de benefícios, como redução da ansiedade, do estresse, da depressão, aumento da capacidade de memorização e retenção do conhecimento, né? Aumento do foco, da produtividade. Porém, agora eu deixo com a Ana. Eu acho que você falou muita coisa da parte de neurociência e meditação já, Silas. E as perspectivas, elas são um pouco diferentes dentro de cada uma das técnicas de meditação, né? A que eu realizo, a que eu sigo hoje, ela vem já há mais de 5.000 anos. É uma técnica de meditação que foi instituída a partir da prática do yoga, né? O yoga como filosofia, que traz aí consigo princípios éticos, morais, posturas psicofísicas, mas também a meditação. E eu queria falar para as pessoas que estão aqui com a gente que dentro dessa perspectiva de meditação, que envolve 3 passos, né? A observação do mundo ao seu redor, o foco da sua atenção, abstraindo tudo isso. Então você leva a sua atenção para o corpo ou para algum objeto ou emoção. E o terceiro ponto, que seria o aprofundamento para dentro da própria prática. Quando a gente fala de uma técnica de visualização, ela é uma das técnicas que a gente pode usar na meditação. Mas um ponto muito importante que eu gosto de ressaltar com os meus alunos nos cursos. Conseguindo me escutar? Tá travando para vocês aí também, pessoal? Tá travando só a minha tela, só a tela dela, só para a gente saber aqui. Acho que voltou, Ana. Vamos tentar, mas eu não sei onde eu parei. Pode retornar tudo, eu acho. Foi pouquinho tempo. A gente está com 1 minuto só, eu acho. Não está mostrando aqui. Já são 7h59, a live vai encerrar. Mas a meditação, Silas, ela é a observação da realidade como ela é. Assim. Quando eu falo, né, da prática de visualização, ela é uma prática que te leva a ser o observador daquele momento, mas, ao mesmo tempo, é importante você observar aquele conteúdo que está chegando da forma como ele foi. Todo o movimento de dissociação, de te trazer como observador, aquilo já diminui o impacto emocional e psicológico daquele momento. E aí você consegue ressignificar aquilo de uma forma realística. Porque se você alterar aquela realidade, aquela memória, você não consegue ressignificá-la. E aí você não vai conseguir processar dentro do seu cérebro, dentro das suas regiões hipocampais aí, se aquele acontecimento ele pode ter uma perspectiva positiva. Então, a gente tem técnicas de visualização, a gente tem técnicas de atenção plena, seja na respiração, na realização de uma atividade no seu dia, mas a meditação é muito mais do que isso. É um processo de autoconhecimento, né? De autoobservação. E aí, quando eu me conheço, quando eu percebo os pensamentos que chegam, as emoções que chegam até mim a todo instante, eu consigo, de fato, não reagir, mas agir da forma, né, que está ali em consonância com a minha essência e com a minha verdade. Então, a meditação nos traz essa autoobservação. E ela nos traz um poder de escolha, que muitas vezes a gente não tem nos nossos dias, porque 90% das atividades que a gente realiza, elas são feitas de forma inconsciente. De